é importante você ter esse contato com o documento SB Brasil 2010. Agora a gente vai falar do quiz 852, também da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, 2019. Neoplasia maligna bucal mais comum, só com isso a gente já conseguiria responder essa questão, então, mas vamos ler toda ela para você adquirir todo esse conhecimento que foi dado durante o enunciado, a qual acomete preferencialmente homens acima de 50 anos, tendo como principais fatores de risco o tabagismo e o etilismo. A incidência dessa neoplasia em jovens com menos de 40 anos é rara, 3 a 6% dos casos apenas, e nesses pacientes o curso da doença é ainda mais agressivo, apresentando maior risco de metastização cervical com prognóstico desfavorável. Laurindo Moacir Sassi é o autor. Essa descrição refere-se a um tipo de doença. Sobre esta, assinale a alternativa correta. Alternativa A, carcinoma verrucoso. B, carcinoma espinocelular. C, carcinoma adenoide cístico. E D, carcinoma mucoepidermoide. É uma questão tranquila, que não geraria dúvida, e a alternativa correta é a alternativa B, carcinoma espinocelular. Lembrando que o carcinoma espinocelular tem inúmeros, alguns sinônimos. Carcinoma epidermoide ou carcinoma de células escamosas também são sinônimos dessa patologia. Então é importante que você lembre, porque numa banca pode falar de espinocelular, ou na mesma banca pode pedir, inclusive, sinônimos desse tipo de patologia. Se você não lembra dos sinônimos, é capaz de você poder errar uma questão bem simples. Quando fala de neoplasia maligna bucal mais comum, sem dúvida é essa, já não precisaria teoricamente ler toda a alternativa. Mas lembrando que o carcinoma espinocelular tem íntima relação com fatores externos. Então, o tabagismo é importante e o etilismo é importante como fator associado e fator que potencializa a ação dos produtos do cigarro. Lembrando que na região de lábio inferior, por exemplo, o tabagismo pode ter alguma relação em relação à carcinogênese dessa região, mas quando a gente pega cânceres de lábio inferior, tem uma maior relação com o fator etiológico radiação ultravioleta. Então, principalmente aquelas pessoas que trabalham expostas, praticamente todos os dias expostas ao sol. E aí isso é o fator etiológico mais importante quando a gente vai comparar, por exemplo, com fatores de cigarro ou álcool. Nessa situação não são de grande importância. Então, nessa pergunta é importante que você lembre, né, dos sinônimos: carcinoma de células escamosas, carcinoma epidermoide, e alguns detalhes importantes, como, por exemplo, carcinoma verrucoso. Pode ser uma variante com um prognóstico melhor quando comparados ao carcinoma espinocelular. Ele tem um curso menos agressivo quando comparados a esse, mas geralmente com uma expressão clínica, com uma apresentação clínica mais expressiva. Mas ele vai formar placas brancas extensas, né? E vai fugir um pouquinho daquela característica mais ulcerada, que é o clássico quando a gente pensa em carcinoma espinocelular. As duas últimas alternativas, alternativa C, carcinoma adenoide cístico, e D, carcinoma mucoepidermoide, se tratam de lesões ou neoplasias malignas de glândulas salivares. Então, essas neoplasias de glândulas salivares são neoplasias menos frequentes. Quando a gente pega a alternativa D, carcinoma mucoepidermoide, se houver uma pergunta a respeito de tumores malignos de glândula salivar, vai falar principalmente, a pergunta é: qual é o tumor maligno de glândula salivar mais comum? Aí pode falar de glândulas maiores, glândulas menores, mas o tumor de glândula salivar maligno mais comum, sem dúvida nenhuma, é o carcinoma mucoepidermoide. Aí você deve guardar. E é assim que você vai estudar, porque se você não lembra do carcinoma verrucoso, é importante você fazer um resuminho de características mais frequentes, né, as características principais do carcinoma verrucoso. Do carcinoma adenoide cístico também é a mesma coisa. Faz um resuminho, se você vai prestar o concurso da banca IBFC, lá do Amazonas, da Secretaria de Estado de Saúde. É importante que você faça o resumo dessas patologias. Por quê? Num próximo concurso, pode a banca questionar justamente aspectos do carcinoma verrucoso, ou do carcinoma adenoide cístico, ou mesmo do carcinoma mucoepidermoide. E assim você aproveita a questão como um todo. E aí aproveita também todo o enunciado para colocar
dentro do seu resumo a respeito de carcinoma espinocelular, lembrando de colocar também os sinônimos, né? Carcinoma de células escamosas, carcinoma epidermoide. E se você encontrar uma outra questão da banca IBFC também a respeito de carcinoma espinocelular, acrescenta dados que eles acabaram usando no enunciado ou em alguma parte da alternativa. Porque assim você vai enriquecendo os seus resumos. Seus resumos não são resumos que são fechados. À medida que você vai encontrando novas questões a respeito do mesmo tema, você vai acrescentando dados que foram colocados pela banca, porque assim você vai ultra direcionar os seus estudos a respeito dessa patologia e de como eles vêm questionando. E aí usar também essas outras alternativas, né, as outras patologias que foram colocadas nas outras alternativas, para que você também possa, né, direcionar, porque isso pode ser um assunto de uma próxima questão num concurso promovido pela banca IBFC. Então agora a gente vai para o quiz 853. Esse quiz é também da banca Claro IBFC, e